se tem uma coisa que os agricultores familiares sempre foram muito bons, né, é em ser observadores da natureza. E foi desse modo, né, que eles aprenderam, né, e fizeram agricultura por muito tempo, só mesmo através aí da observação. Então, há muito tempo aí, mesmo sem nenhum tipo de orientação técnica, eles já sabiam, né, do seu jeito aí, diferenciar um solo, né, fértil de um solo mais pobre. E isso era através da observação. Um dos elementos, né, que eles observavam e dessa forma eles acabavam, né, caracterizando um solo fértil, um solo pobre, era com a presença de minhocas, né, áreas que existia maiores quantidades, né, predominância ali desses animais, né, de minhocas, eles sabiam que eram solos mais férteis. E as outras áreas eles consideravam solos mais pobres. E desse modo eles foram desenvolvendo, né, e fazendo a agricultura. Então, assim, só que ao longo do tempo, né, isso foi se perdendo, né, os solos foram reduzindo, os teores de matéria orgânica, e a gente sabe que a presença da minhoca ela vai estar mais presente, né, em áreas que têm maiores teores, né, da matéria orgânica. Então, o processo ali de se alimentar, ela transforma aquilo em um dos adubos que é mais complexo na natureza, né, que é o humus, que a gente vai tratar nessa videoaula sobre a minhocultura. É uma atividade muito importante para estar potencializando, né, os insumos que vocês já têm aí disponíveis na propriedade. A gente teve na EFA, né, de Correntina, fazendo uma gravação sobre o tema, mas antes de compartilhar, né, esse vídeo que a gente gravou lá na EFA, eu quero definir aqui com vocês, né, o que é a minhocultura, né? Na verdade, nada mais é, né, do que a criação racional aí, né, de minhocas. Você vai adequar um espaço na sua propriedade, né, você vai construir aí um minhocário, que é o espaço, né, o nome do espaço onde se cria minhocas é o minhocário. Então, você vai confeccionar um minhocário, né, e sob condições minimamente controladas, você vai estar criando minhocas. E qual o objetivo, né, dessa criação de minhocas? É produzir o humus, né, que é justamente esse humus que lá na natureza a minhoca já se alimentava da matéria orgânica e a sua expressão era o humus que fertilizava o solo, só que isso no ambiente lá natural. Você vai trazer para o ambiente, né, aí controlado e vai intensificar, aumentando assim a disponibilização, né, essa disponibilidade de adubo orgânico para estar utilizando aí na plantação de vocês. E daqui para o final da aula, a gente vai tratar um pouco de como está utilizando esse adubo, né, da quantidade de nutrientes que ele possui, né, qual a dosagem adequada, e a gente vai ver realmente se vale a pena, né, desenvolver essa atividade ou não. Então, assim, mas antes também de passar o vídeo, eu quero mostrar para falar com vocês aqui sobre alguns, né, motivos, né, pelos quais vale a pena vocês implantar o minhocário aí na propriedade de vocês. Um dos motivos, né, é que a minhoca ela atua no processo de reciclagem de nutrientes. Aquilo que eu já falei lá antes, ela vai consumir a folha, ela vai consumir o esterco e ela vai potencializar os nutrientes que tem, né, nesse material, né, aí vegetal ou até mesmo no esterco. Ou seja, se eu pegar a folha e colocar ali sobre a planta, aquele nutriente que está na folha, ele ainda não está em nenhuma forma disponível para a minha planta, né, para a minha hortaliça absorver aquele nutriente. Ele teria que passar pelo processo de decomposição, né, que aí é feito pela presença de bactérias, de fungos, então é um processo mais demorado. Quando eu utilizo a minhoca, quando eu coloco essa folha para ser consumida pela minhoca, então isso é bem mais rápido, né? Então, assim, uma das formas que o adubo orgânico é disponibilizado ali, nutriente, é quando ele está na forma de humus. Então, é isso que a minhoca faz. O segundo, né, motivo aí para vocês implantarem também o minhocário, né, na propriedade de vocês, é porque todo o material utilizado, né, ou pelo menos grande parte desse material utilizado para alimentar, né, aí as minhocas vocês já têm no sítio, né, vocês já têm na propriedade de vocês. A terceira é porque ela se adapta muito bem, né, em pequena escala de produção, porque ali você vai potencializar os nutrientes dos vegetais
já vai colocar de uma forma disponível, né, na produção de hortaliças, na produção de fruteiras. É uma atividade que apresenta baixo custo para vocês estarem implantando aí o minhocário, que é o local onde vocês vão criar, e também requer pouca mão de obra, né? Não exige tanta dedicação, assim, não exige tanto tempo durante ali o dia para vocês estarem, né, desenvolvendo essa atividade. E o adubo produzido, né, que é o humus, quando ele é aplicado no solo, ele vai atuar de forma benéfica, né, aí melhorando as características, né, de químicas, né, que aumenta a fertilidade do seu solo, melhora as condições físicas, né, deixa o seu solo mais poroso, menos compactado, e também as condições biológicas, aumenta aí a quantidade de bactérias e de fungos benéficos ali no seu solo. E com isso vai resultar, né, numa melhor produção, né, aí de alimentos na sua propriedade. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo, né, que foi gravado na EFA. Tauan é meu cunhado, né, e que cuida, né, desse minhocário lá na Escola Família. E aí a gente fez uma conversa, ele falando um pouco da atividade, né, da importância dessa atividade e como são os cuidados básicos ali do minhocário no dia a dia. Tá? Eu vou compartilhar e daqui a pouquinho eu volto para conversar um pouco mais com vocês. Então, você pode falar para os agricultores e ACR sobre como está desenvolvendo essa atividade, né? E qual a importância dessa atividade, né, para o agricultor familiar? Sim. A criação de minhocas é até uma criação curiosa, né? Porque normalmente a gente ouve falar de criação de outros animais de pequeno, médio e grande porte, como as abelhas, o gado, os porcos, os caprinos, os ovinos, mas raramente a gente ouve falar da criação de minhocas. E aí a criação de minhocas, ela vem com o objetivo de produzir um adubo. Esse adubo que é o mais completo que a gente encontra na natureza, que é o chamado humus. E o mais interessante desse adubo é que ele é 100% orgânico. No humus, no esterco que a gente usa para o minhocário, não pode ter nenhum resquício de agrotóxico. Então, o produtor que aplica defensivo químico no capim para alimentar o gado e depois a gente ir lá e pegar o esterco, não pode para essa criação, porque ela é muito sensível. E aí a gente pode utilizar esse produto que é muito bom, completo, pode utilizar na adubação de hortaliças, na adubação de culturas anuais, na adubação de frutíferas. Aqui na escola, por exemplo, a gente consegue diminuir bastante o uso dele, né? Substituindo pelo humus, a gente consegue reduzir aí 2/3 da adubação. Então, em um canteiro que antes eu usaria 1,5 carrinho de adubo de esterco curtido, eu passo a usar apenas meio carrinho de humus. Então, só aí a gente consegue ver como ele é bom, como ele é rico, né, para o desenvolvimento das plantas. Que matéria-prima assim, utilizar para alimentar, né, as minhocas? Sim. No caso das minhocas, a gente utiliza esterco, que precisa ser curtido, porque se a gente utiliza o esterco cru, quando coloca aqui no minhocário, que são esses repartimentos, ele vai esquentar no processo de decomposição dele e vai acabar matando as minhocas. Além disso, a gente pode utilizar restos de verduras, restos de hortaliças, capim triturado, algumas punks que a gente pode encontrar que está passada, que às vezes endurece, a gente pode utilizar aqui também. Certo. Com relação à espécie a utilizar, né? A gente pode utilizar qualquer espécie, o agricultor pode estar utilizando qualquer espécie para produzir, né? Para fazer essa criação? Não. Aqui a gente utiliza a californiana vermelha, que é essa minhoquinha menorzinha e vermelha. A gente já fez o experimento aqui de
catar a minhoca em uma região molhada que tem aqui abaixo. Só que a gente percebeu que essa minhoca, que é nativa da nossa região, ela não se adapta a esse sistema. Então, quando a gente coloca, logo ela morre. E se misturar as duas, ela morre e ainda pode matar essas aqui que veio da Universidade Federal de Viçosa. Na nossa região, ela é de difícil acesso. E aí uma coisa, né, que é importante saber sobre as minhocas também é que nesse processo não pode ter de forma alguma nenhum resquício de resto animal. Não pode ter gordura, não pode ter. Às vezes a gente utiliza para a produção de composto as vísceras das galinhas. Então esse composto desse esterco lá não pode vir para um minhocário porque pode matar as minhocas. Certo. E com relação aí, assim, uma curiosidade, você adquire lá, né, essas iscas, né, as minhocas, tem o material ali, a matéria-prima, como os restos dos vegetais, o esterco já curtido, e aí você coloca esses animais ali, né, essas minhocas. Então, assim, quando saber que esse adubo está pronto para uso? Certo. Então, como eu falei anteriormente, para alimentar as minhocas, a gente precisa misturar alguns materiais, né? Como o esterco, seja bovino, caprino, ou e também a questão do resto de hortaliça, de fruta, de verdura. E aí eu vou observar se ele está no ponto quando ele tiver esse aspecto. Você consegue diferenciar o que eu utilizei aqui para alimentar elas? Não. Então significa que está no ponto. Então, quando eu tiver um produto uniforme que eu não consegui diferenciar quais foram os produtos que eu utilizei, que eu ver que não tem mais casca de cenoura, que eu ver que não tem mais folha de alface, que eu ver que não tem casca de melancia, mas que está um produto só, significa que é hora de fazer a peneiração, a separação da minhoca e do húmus. E no caso, então, de extremo importante que durante a peneiração, eu vejo que aqui tem 2 espaços, né? Então, quando eu fizer a peneiração, que for passar para esse espaço tem que ter esse mesmo tipo de alimento, seria isso? Sim. Antes da gente fazer a peneiração, a gente já precisa ter feito o processo de curtição do esterco. Então, a gente curte o esterco lá fora e depois monta aí como se fosse um composto de camadas, né? Uma camada de esterco, uma camada de vegetal que precisa ser fresco, de boa procedência, uma outra camada de esterco. E aí no processo de peneiração, o que sobra, as minhocas e alguns pedaços de esterco que não se decompôs, eu coloco lá para ele se decompor nesse novo processo. E aí eu quero te perguntar agora sobre uma curiosidade que eu tenho certeza que o agricultor, né, aí em casa está com essa pergunta talvez. É sobre adquirir, porque você falou que veio de Viçosa, que as minhocas que a gente encontra aí nos quintais, né, na nossa região, não é adequada. E assim, como o agricultor pode estar adquirindo, né, essas iscas para iniciar uma produção de minhocário aí nas suas propriedades? Certo. Por ser uma criação que não é tão comum, é meio difícil a gente encontrar as primeiras minhocas para iniciar um minhocário, né? Hoje no mercado, se a gente pesquisar na internet, está em torno de R$100, cento e poucos reais o quilo da minhoca. E aí 40% só de minhoca, os outros 60% vem humus. Mas se o produtor tiver interesse de iniciar uma criação, pode entrar em contato com a Escola Família, fazer um requerimento e aí a escola disponibiliza algumas. O agricultor, né, assim, familiar, você acha que é uma atividade que vale a pena? Muito. Como eu já falei, né, esse é um dos adubos mais completos que a gente tem na natureza. Então, o agricultor ele pode produzir isso e diminuir também a questão. Às vezes o produtor tem pouco esterco. Então ele pode potencializar aquele pouco esterco utilizando no minhocário para adubar uma área maior.
Muita informação legal, né? Uma atividade simples que está sendo desenvolvida e que vale muito a pena devido a essa potencialização de nutrientes, né? Que quando passa pelo trato digestivo das minhocas, né? Acontece. Então, assim, eu só queria, antes de finalizar a nossa videoaula aqui, falar um pouco mais da estrutura do miocárdio, né? Essa é a estrutura do miocárdio lá da Escola Família, né? Mas vocês podem estar implantando aí na propriedade de vocês uma estrutura bem mais simples. O que é que a gente precisa garantir no ambiente onde se deseja criar, né, aí as minhocas? Que esse espaço seja vedado, mas essa vedação lateralmente vocês podem estar fazendo aí com madeira ou até mesmo com tábuas, e para vedar o solo, né, para que elas não fujam, vocês podem estar utilizando sombrite, né, ou lona no fundo. Lembrando, caso utilize lona, essa lona tem que ser perfurada para que não ocorra encharcamento, né, desse material, desses alimentos que vocês colocarem para elas, né, estarem se alimentando. Outra questão importante é que vocês podem estar fazendo uma cobertura, até mesmo com palhas, né, para estar evitando aí o contato do sol direto. Né? Então, após fazer essa estrutura, pode ser com madeira, pode ser com tábuas, e aí vocês colocam o sombrite ou uma lona perfurada no fundo e nas laterais, e por cima pode estar cobrindo com palha. E aí, assim, ficar atento para, no período chuvoso, né, tentar proteger melhor o material para não estar caindo a chuva direto ali, para evitar a questão do encharcamento, né? A umidade, né, é um fator muito importante, né, que vai garantir aí o sucesso também, né, da produção de humus ali. Porque, assim, além da importância de fornecer o alimento, a umidade, ela tem que ser sempre controlada. A gente, na natureza, né, sabe que a presença delas está aí, são mais frequentes em áreas, né, mais úmidas, né, mas elas não toleram solos encharcados, assim como não tolera ali um ambiente encharcado. Se esse material que vocês colocou para elas se alimentarem ficar encharcado, né, pode ocorrer aí uma qualidade. A respiração das minhocas, ela acontece pela pele. Então, quando tem um espaço encharcado, né, isso indica que tem menor, né, presença ali de oxigênio. O espaço, o ar, né, ali, o espaço poroso, que é para ficar o oxigênio ali, o ar, ele foi ocupado por água. Então, essa redução aí vai causar mortalidade, né, das minhocas. Então, um teste simples de vocês estarem fazendo, a gente ensina isso toda vez que a gente faz compostagem com vocês, né, que é pegar um punhado desse material que vocês colocaram elas para os alimentos ali para elas alimentarem, pegar um punhado e apertar. Se ficar muito seco, não formar um bolo, né, se não formar esse bolo, é por dia que está seco. Então, aí tem que molhar. Se escorrer também muita água entre os dedos de vocês, indica que está encharcado, que está muito úmido. Então, o ideal é pegar, formar um bolo e formar apenas pouquíssimas gotículas assim entre os dedos de vocês. Então, num teste manual, esse seria aí o teor de umidade ideal, né? Que é formar o bolo e sair apenas pequenas gotículas. Com relação aos alimentos, né? Só para frisar aqui, a gente já viu lá no vídeo do Tauan, que os alimentos aí mais utilizados os estercos, né, de animais e restos de vegetais, os mais diversos que vocês tiverem na propriedade. Com relação à quantidade que a gente precisa para estar iniciando um miocário, né? Então, assim, só para a gente ter uma base, se vocês fizerem um espaço, né, um miocário aí de 1 metro por 1 metro, vão ter 1 metro quadrado. Para 1 metro quadrado vai precisar aproximadamente aí de 3 carrinhos de esterco, lembrando que esse esterco ele já tem que ser previamente, né, colocado para decompor, não pode ser esterco cru, e de vegetais. Vai precisar aí de aproximadamente 1.000, né, minhocas, e no final vocês vão, de uma área dessa aí, né, com essa quantidade de esterco e com essa quantidade de minhocas, vocês vão ter aí 50 quilos de humus, né, pronto para uso. Esse humus aí, ele quando fica pronto, vocês já podem ir lá colocar direto lá nas plantas de vocês. Com relação ao rendimento, naquela quantidade lá eu falei que é em torno de um rendimento de 50 quilos, né? 3 carrinhos de esterco, mas vegetais, 50 quilos de humus. Mas o rendimento mesmo, a gente pode determinar em torno de 60%.
se eu utilizar, né, 100 quilos de esterco, né, 100 quilos de materiais entre esterco e materiais vegetais, eu vou estar colhendo aí aproximadamente, né, 60 quilos de humus. Os demais 40%, eles vão ser utilizados aí para o desenvolvimento, para a reprodução das minhocas. Lembrando que no período de verão, no período mais quente, né, esse processo de umificação e de transformação daquele material vegetal em humus vai ser mais rápido, né, em torno de 40 a 50 dias. Já no inverno, né, no período mais frio, esse processo de umificação ele vai demorar. Só uma observação é que, assim, como eu falei, colheu o material, né, peneirou, né, como a gente viu lá no vídeo, vocês podem estar utilizando. Agora, se vocês deixar por mais tempo, melhor fica ainda, né, esse adubo. O ideal, por exemplo, vocês peneirou, se tiver condição de esperar mais 90 dias, né, 3 meses, mais concentração de nutrientes vai ocorrer. E aí ele pode ser guardado até por 12 meses. Então, o ideal estaria sendo usado aí o período que tem maior concentração de nutrientes, vai coincidir aí entre 90 dias após essa peneiração até, né, aí completar os 12 meses. Vocês devem ficar atentos aí, né, à presença de rãs, de sapos, de aves domésticas, né, de galinhas, porque senão daqui a pouco desaparecem as minhocas e vocês não sabem para onde elas foram. Então, galinhas, sapos, rãs, né, todos se alimentam delas, né, e pássaros também. Então, nesse ambiente, vocês devem ficar atentos para evitar que esses predadores, né, se alimentem delas. Recomendação, né, para a parte frutíferas e de hortaliças. Para frutíferas, se vocês forem fazer o plantio na cova, por exemplo, aí vamos escolher a cultura aí da banana. Vocês vão fazer a muda da banana. Se no plantio de banana, o recomendado, por exemplo, do esterco é 5 quilos cova no plantio, esterco curtido, 5 quilos por cova, enquanto que o humus vocês vão estar utilizando aí de 300 a 600 gramas por cova. Então, reduz bastante a quantidade utilizada. Então, assim, potencializa, né, o seu esterco, potencializa o resto de vegetais que você tem na sua propriedade. Já no caso da planta adulta, vocês vão estar utilizando aí de 1 a 2 quilos, né, por ano em cada planta. No plantio de hortaliças, né, essa recomendação também é diferenciada do esterco. No esterco, vocês teriam que estar utilizando aí uma quantidade ideal de esterco curtido por metro quadrado de canteiro, em torno aí de 5 quilos também, né? Então, se vocês tivessem um canteiro aí de 1 metro por 10 metros, vocês teriam que estar utilizando, né, 50 quilos de esterco aí por canteiro, enquanto que aqui na produção, utilizando humus, vocês vão estar utilizando aí de 600 a 1.000 gramas, né, por metro quadrado, ou seja, se fosse um canteiro de 1 por 10, vocês estariam utilizando aí, né, de 6 a 10 quilos. Então, assim, muitas vezes o agricultor acha muito aquela quantidade de esterco ali, mas para potencializar sua produção e para quem produz só com adubação orgânica, né, que não um complemento aí com a mineral, a quantidade de nutrientes que tem no esterco para disponibilizar para aquela área, né, para nutrir suas plantas posteriormente, teria que ser em média aí 5 quilos por metro quadrado. Então, é uma quantidade alta, né? E por isso que muitas vezes o agricultor enfrenta dificuldades com a produção, né? Muitas vezes não tem o hábito de fazer análise, não sabe como é que está a quantidade de nutrientes e acaba não disponibilizando para a planta ali a quantidade de nutrientes que ela precisaria para completar o seu desenvolvimento. No caso aqui da recomendação, né, por cova, para aquelas hortaliças que a gente faz o transplante, como tomate, como pimentão, né, e outras aí, a gente teria que estar utilizando 100 gramas por cova. Né? Então, aqui a gente tem uma composição média dos humus, né, para a gente estar vendo aqui a quantidade de nutrientes que tem. Então, assim, 1,5% de nitrogênio, 1,3% de fonte de fósforo, P2O5, 1,7 de quilos de cloreto de potássio, 1,4%, né, de cálcio, 0,5% de magnésio. Então, assim, tem a quantidade bem significativa
né, de nutrientes. São esses nutrientes aí que as plantas precisam, né, para estar se desenvolvendo e completando o seu ciclo, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né, e tenham compreendido a importância de estar desenvolvendo mais uma atividade para potencializar, né, a produção de vocês aí, né, nos seus quintais, né, e dessa forma produzir alimentos mais seguros, né, com maiores quantidades de nutrientes aí e com maior qualidade, tá bom? Obrigada e até a próxima videoaula. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.